Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque é de dia, de tarde, de noite. Estamos mais uma vez nos encontros da Lua Cheia na segunda temporada, né? E agora tem mais temporadas ainda pela frente, certamente. E hoje, para trazer essa nova fase dos encontros da Lua Cheia, que eu sempre trago amigos, né? Eu trouxe um amigo meu, não sei de quantos anos já, mas faz muito tempo já, me dá a honra de começar a segunda temporada do Encontros da Lua Cheia. Ivan Freitas, muito obrigado por ter vindo, Ivan. Muito obrigado, Robson. É um prazer imenso. Eu digo assim, eu até brinco, né? A gente tá até brincando sobre isso, que a gente nem sabe quanto tempo, né? Porque você começa a puxar, não, mas tem essa época, teve isso que aconteceu, e aí a gente chega seguramente com mais de 30 anos, Sim, bem certamente. mais. É porque sua Gaia tem 32. Pois é. Eu te conheci antes da Gaia. Estava Foi, começando a fazer coisas da Gaia foi, ainda. exatamente, E foi uma época boa essa, né? A Foi bom, gente, época boa. tanta água passou embaixo dessa ponte, né? Em todos os sentidos, historicamente, Sim, socialmente, sim, politicamente, exatamente, né? fraternalmente, né? Astrologicamente Astrologicamente, foi muito também, né? interessante. Porque você vê que a gente pegou aí uma geração boa de professores, né, de Sim, foi muito astrologia, bom. né? Que depois viraram nossos colegas, enfim, e foi muito legal, Eu achei muito bom. muito bom. Bom, para começar nosso bate-papo, como sempre, né, faço algumas perguntas para os Opa, amigos, né? vamos lá. Primeira coisa, Ivan Freitas, quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Puxa vida, não, três perguntas, né? Que bom, primeiro que eu venho de uma geração que quando nascia menino só tinham três profissões, né? Ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado, né? Então, quer dizer, nasceu menino, ou é engenheiro, é médico, ou é advogado. E eu era para ser um engenheiro, né? Meu pai ele já estava na indústria automobilística desde 57, né? Na Jeep lá em São Bernardo. E, obviamente, tenho três irmãs, né? Então, na época só tinha minha irmã mais velha, mas então eu parti para essa área técnica. Então, você vai. Coisa técnica na época era uma coisa meio difícil, né? Porque a gente não tinha. Naquela época você tinha o Senai, né? E que era mais ou menos um preparador técnico, né? Mas de segundo grau, enfim, não lembro. Mas as escolas técnicas no início dos anos 70 é o grande salto assim, né, que se tinha, porque você vai sair profissionalizado, né? Lembra aquela situação? Então eu vou para enveredo para essa área, né, para a escola técnica e aí curso de eletrônica, eletromecânica, etc. E muito jovenzinho eu entro na Ford, né? Meu pai já estava lá, como eu disse, né, desde 57, e minha formação é técnica, né? Uma vez eu li Aldous Huxley, ele dizia que a gente não pode separar a, toda a parte tecnológica ou técnica da magia, não há uma diferença, porque a coisa é tão técnica, que chega uma hora que vira mágica, ela funciona por si só. E talvez aí que eu começo, um pouquinho antes mas mais ou menos nessa época, me interessar pelas coisas que a gente conhece como astrologia hoje, E como né? como é que foi o primeiro contato? Você vê Foi que da onde? coisa, né? O primeiro contato a gente nunca esquece. Você é muito antigo também. Pois é. Engraçado que eu estava até comentando agora há pouco que a minha história começa onde começou a Gaia. Começou lá perto da Paulo Orozimbo, ali naquela região como é que é o nome, do nome da rua? Como é que era? Lacerda Franco. Lacerda Franco, é. Só que a Gaia estava lá no fim da Lacerda Franco. Estava numa ruazinha É, estreitinha. e essa minha história com a astrologia começa no início da rua, que era a mãe de um amigo da praia, que era uma senhora mística, assim, e tal, e ela, inclusive, era contemporânea da Dona Emi, né?
e amigas, enfim, e ela via meu interesse através desse meu amigo, né, que eu frequentava a casa, e ela falou assim, eu acho que você poderia estudar um pouco mais de astrologia, viu? Então eu pegava meus caderninhos, isso aos 13, 14 anos, pegava ali, eu morava ali no Moinho Velho, né, facinho, aqui no Certo. Sacomã, pertinho, pegava o ônibus, descia na casa dela, e aí à tarde ela ia, olha, isso aqui então é assim, assim. Então o meu primeiro contato foi esse, né? E engraçado que os outros contatos, anos mais tarde, com esses nossos colegas, né, que eram os nossos professores, também foi mais ou menos nesse nível, né? Ah, queria aprender um pouco de trânsito, um pouco de horário, um pouco disso. Então, quem que eu vou falar? Ah, falar com o Zeferino, falar com o Martins, entendeu? Então, a gente, basicamente, foi isso. Foi meio... é, as escolas mesmo, né, vieram um pouco mais tarde, né? Talvez na época a geração que nos precedeu, né? Na época da Júpiter, enfim, Sim, da dessa Júpiter, Astrocentro, exatamente, Projeto também, tudo isso. exatamente, né? Então, a gente tem uma geração ainda, né? 10 anos de diferença, né? Para começar. Exatamente. Então, aí, enfim, eu vou, como eu estava dizendo, eu vou para uma área técnica, caio dentro de uma automobilística, na efervescência do final dos anos 70 início dos 80, né? Aquela coisa de sindicato, de greve, de não sei o quê, de isso. Aliás, uma coisa engraçada, né? Que é a gente depois pode falar disso, de como que se conseguia os dados, né? Desses sindicalistas, inclusive do nosso presidente e tal, enfim. Mas vem dessa época aí, né? Desse início dos anos 80. E basicamente foi isso. Fiquei na companhia 16 anos, né? E já atendia, né? Eu atendia já com 20 anos, talvez eu tive meu primeiro consultório em São Bernardo, em Rio de Ramos, que era fácil, né? Eu saía da companhia e já a Ford ali no Tabuão, saía, ia para o consultório e no Ruge, e foi assim, aí até só fui ter a escola, minha primeira escola, que foi o Espaço Orion, né? Que foi naquela efervescência do final dos anos 80 para os 90, né? Que eu tava e, em, sei lá, não sei nem precisar a época, mas deve ser por volta de 93 ou 94 por aí. A Gaia foi fundada em 92. E foi nessa 92, época que a gente se encontrava certamente por aqui. é. E fala uma coisa, você vive de astrologia hoje? Como é que é isso? Não, hoje não, né? Hoje, mas eu costumo dizer, sempre costumei dizer em aula o seguinte, que a astrologia sempre pagou as minhas contas, sempre pagou pensão alimentícia, sempre pagou, entendeu? Eu fui um exemplo vivo de alguém que começa essa fase de vida, de viver de astrologia da forma mais cartesiana possível, né? Eu comecei escrevendo horóscopo de jornal, né? a minha, a minha, a minha primeira remuneração, né? É porque naquela época, Robson, é bom a gente lembrar, e principalmente as pessoas mais novas, que se falava muito de troca de divulgação, lembra? Não, você escreve porque aí eu divulgo o seu telefone, eu passo o seu contato, né? Era uma coisa Exatamente. assim. E eu sempre fui muito contrário a isso. Falei, não, se eu estou escrevendo para a sua publicação, aqui uma coluna ou semanal, ou diária, ou mensal, o que fosse, né? Tem que ter uma remuneração, né? Sim, E eu claro. sempre preguei isso, né? Eu sempre tive essa coisa de falar, não, gente, se você escreve para, né, não vai trabalhar por divulgação, porque a divulgação é uma coisa que, enfim. Então, viver de astrologia era uma coisa, foi uma odisseia mesmo, porque eu saio do conforto de uma empresa multinacional que eu tinha o meu pagamento todo final do mês e entro para uma dinâmica de viver de atendimento e de mídia, né? Então, não só isso, mas os programas de rádio, de TV, enfim. Então, sempre havia uma forma de trabalhar mesmo, viver disso, né? É Viver disso. interessante que você sempre começou, esteve no começo na área da tecnologia também. E quando começou a informática cada vez mais É, evidenciada, né?
Você foi, acho que, o primeiro que colocou essa Sim, condição da astrologia dentro da informática, juntando os grupos. exatamente, Você é. foi o primeiro grupo que foi o chamado Nós tínhamos o primeiro grupo que apareceu ainda nem era na época era na época das BBS ainda, que veio. BBS, muito antigo. Isso é meio jurássico, né? Jurássico mesmo. E que era a IRC, né? A IRC depois virou IRC Astrologia, que a gente virou, era eu não vou lembrar o nome da pessoa que era o moderador da época, mas das listas de discussão, né? Das main lists, que Isso. era por e-mail, né? Então você se inscrevia nesses grupos. Então a Sintonia vai ser o segundo grupo que foi criado no Brasil. O primeiro foi esse, da Lua, lembrei o nome dela, bom, o sobrenome era Lua, que era da IRC Astrologia, depois veio a Sintonia. Aí depois vieram vários outros, né? Que veio teve também a Solstice, né? Que antes Solstice. era Equinox, a não era? Equinox, Equinox. mas a Equinox, quando o Zini montou era também nesse esquema das BBS, porque ele era um cara de tecnologia, né? O Zini era um cara de tecnologia, e ele criou, trouxe para o main list, na época era a Citroën, que era Citroën, que era um provedor, e ele montou a Equinox. Então, todos nós, dessa nossa geração, de uma forma ou de outra, tivemos contato ou com a Equinox ou com a Solstice Sintonia. Quer dizer, foi sempre essa a nossa, pelo menos o nosso início dessa época de informática, né? De falar de astrologia e de reunir grupos de pessoas, de grupos de astrólogos Que trocava que e-mails, trocavam postavam e-mails. e-mails e aulas, enfim, e Só que a Equinox teve um problema com o nome, enfim, tinha uma empresa norte-americana que entrou requerendo esse nome, porque era o nome da empresa lá nos Estados Unidos, e o Zini teve que tirar esse nome, mas já era conhecido de todo mundo, e aí nós fizemos uma votação na época. E quem acabou dando o nome de Solstice foi a Maria Alice. Maria Alice Camargo, nossa colega, Olha a só. Maria Alice, na votação foi ela que sugeriu esse nome, enfim, aí ficou, aí teve a Sintonia também, que veio na sequência. Então, o início da astrologia no Brasil, ligado à informática, né? Ligado a essa coisa que passa por um provedor, enfim, foi esse o Que início, unia os astrólogos, trocando informações. E sem dúvida. a Solstice e a Sintonia estavam, viviam paralelas, não era? Eu me lembro, era isso. Porque na Eu lembro que verdade, eu estava na Sintonia e depois fiquei um tempo na Solstice ou ao contrário, eu não lembro. acho que é o contrário, porque depois aí a Solstice, a Solstice ela sempre teve mais um pé na magia, né? Mesmo porque Exatamente. o Zini, ele era oh, meu Deus, né? Pós-pandemia a gente vai esquecendo um pouco Ah, as coisas. Mas pós-pandemia, não. é, Pós-universidade. Posso certa idade também, né? Mas a gente joga a culpa Tá certo. né? Mas o que aconteceu foi que, como é que era o nome? Ele era ligado à magia, Telema, ele era ligado ele era telemita. Então, quer queira ou quer não queira, a Solstice sempre teve uma queda mais ligada à magia. Sim, sim. E aí a Sintonia já não. A Sintonia eram os nossos colegas, enfim, eram pessoas. E foi uma ideia que eu falei, não, olha, então vamos separar um pouco, porque às vezes as pessoas querem falar um pouco mais de astrologia, mas o assunto fica canalizado semana após semana em cima de um único assunto que não tem muito a ver com astrologia diretamente, entendeu? E também havia algumas restrições, porque como tinham alguns professores né, nas listas, gostava. Tinha um rapaz que ele era sensacional, que ele fazia uma descrição primeiro dos deuses olímpicos, depois dos deuses gregos, depois dos gregos, mas eram textos enormes, assim, e o pessoal ficava, mas que texto enorme, você abre o e-mail, aquele monte de, né, não gostava, e eu gostava, né, você também, Sim. enfim, a gente gosta, então, esse rapaz, aí, então, nessa necessidade é que entra a sintonia, Isso né? é década de 80, né? 80, Não, não, 90, 90, 90, 90, 90, na visão 90. E é nesse esteio que entra a sintonia. A sintonia entra para arregimentar um pessoal que era mais ligado realmente à astrologia e essa didática de ter material, de ter recursos, né?
de a gente poder trocar muitas figurinhas, né? Lembre-se que a gente está falando de uma época pré qualquer coisa, né? Porque começo de tudo, né? informática, enfim, e tal. Então, foi uma época bastante trouxe bastante produção, né? Eu tenho todos os arquivos, né? Isso é uma coisa importante de dizer. Se um dia aí posso deixar como espólio né? Mas eu tinha por hábito isso, né? Sempre guardar eletronicamente, digitalmente, isso. Então eu tenho os arquivos da IRC, tenho os arquivos da Solstices, da Sintonia, tenho todos eles. Agora, a sintonia foi muito interessante, assim, participei muitas vezes de lá também. Não escrevia muito, mas sempre estava observando e conversando com o pessoal que tem por aqui. Agora, como todos os grupos que existiam hoje, mas naquela época, né? Você também administrava, Sim, você não era só administrar, você era o moderador. moderador. Moderador, é. Como era moderar Olha, é os difícil. ânimos daquele tempo de um grupo de astrologia naquela época da década de 90? Engraçado, né? Porque a arte de moderar, você vê, né? Eu, para um aquariano como eu, um escorpião, sabe? É uma coisa meio difícil, né? A gente tem que. Mas a gente tem que lidar com uma coisa que é o ego, né? O ego é uma coisa muito forte. E quando você não tem a presença da imagem ou da voz, lembre que a gente está falando só de texto, né? Sim. Era tudo texto, né? Então, se escrevia muito mais, né? Ou seja, você sentava na frente e escrevia. Hoje não, você liga o seu celular e eu estou aqui, tá, né, e pronto, e já sobe e aquilo já viraliza para, sei lá, né? Não é assim? Então, mas a gente tem que lembrar que nesse momento, para você publicar um texto, demandava ali você perder um tempo na frente do computador e que uma ideia tivesse relação com a outra. E o que hoje o pessoal chama de fio, né, um thread, ou seja, que vai emendando um assunto no outro, a gente fazia também por e-mail. Então, quer dizer, o que uma pessoa estava comentando, você cotava, colocava embaixo, fazia a tua observação, ia fazendo por cortes, né? Então, Exatamente. às vezes ficavam textos assim imensos, né? E você tinha que, para você entender o que estava sendo dito ali, você tinha que ter uma capacidade de leitura dinâmica bem boa. Só que a questão da moderação, ela entra no momento aonde você tem que lidar não só com a questão egóica, claro, mas com a personalidade das pessoas também, né? E você não está vendo a pessoa, né? Você não está lá num vídeo que você está, né? E isso muitas vezes demandava assim um certo jogo de cintura, Porque né? a leitura você lê como você quer, realmente, né? Exatamente, Tem essa questão exatamente. também. Então, quer dizer, e aí a função do moderador, e todos nós que fomos moderadores, né, dessa geração aí, porque obviamente que vieram outros grupos, né, dissidentes ou não dissidentes, enfim, mas fomos formando outros grupos. Depois o Arraes, o Bola formou o Zigurati, que era um outro grupo dele. Então, quer dizer, aí, né, enfim, então cada um tinha seu estilo, né, de moderação. Ah, enfim, eu acho que, né, forjou muito. E você sabe que hoje, né, quando começou o WhatsApp, né, me deu uma vontade tremenda de criar, e eu criei o primeiro grupo de professores de astrologia reunidos num ambiente de WhatsApp, né? O que não está fazendo lá? Ah, não, vai ser legal. É um mecanismo. Então, quer dizer, eu sempre tive essa coisa do que a tecnologia pode ajudar a gente a passar uma informação, né? E talvez a forma uraniana de enxergar a astrologia, ela pressupõe desses mecanismos e dessas ferramentas. Eu acho que o quanto mais recursos você tem, a gente estava até comentando um pouquinho antes do programa, a gente estava comentando de quando se fazia mapa desenhado, né? Manualmente, né? Manualmente. E aí, caramba, eu achei que eu tinha que fazer um gabarito na época. E eu estava até dizendo que Xerox era uma coisa muito cara, então eu tinha que fazer no mimeógrafo, né? Né? E fazer aquele gabarito. Então, quer dizer, esses avanços, né? Esses saltos que a gente foi dando, né? Até chegar nos primeiros ATs, né? Aqueles computadores, ou então na primeira régua de cálculo, ou o primeiro cartãozinho da Texas Instrument lá que você colocava. Então, quer dizer, essa tecnologia, vamos assim dizer, né, que é introduzida na astrologia, ela não é que é saudosismo, mas ela traz assim uma recordação muito mais consistente quando você passa. Eu acho que a gente tinha muito mais segurança
quando você passava a informação para o cliente ou para o paciente, enfim, como que as pessoas chamam, né? Mas para o cliente, numa mesa de... E eu sempre fui astrólogo de gabinete, né? Eu sei que é um nome feio, né? Porque muita gente não gostava Correto, né? disso, mas eu era astrólogo de gabinete, sim, tinha meu consultório, sempre tive consultório, você sabe disso. Depois da escola também, eu sempre atendi em consultório, até uma década atrás, né? Né? Então, eu acho que esse contato de unir essas coisas, né? De unir tecnologia, de unir tecnologia, mas de unir a facilidade com que você obtém as informações e os estudos para ter uma dinâmica melhor de atendimento. Poxa vida, né? Se você for lembrar quanto tempo você fazia direções primárias, quanto tempo você fazia tudo, tudo era custoso. Todos os cálculos eram custosos, né? Eu já tive a sorte de ainda ter professores de cálculo que, né, ajudaram a gente bastante, né? Mas, É interessante que mesmo aquela coisa que é um pouco demorado fazer um mapa, desenhar um mapa, né? Quem nunca desenha um mapa à mão, né? É uma experiência muito interessante. Você fazia mandala, exato. colocar os planetas, e quando você vai colocando os planetas, você coloca, o Sol está em Virgem, É, já dá essa condição. Você vai montando, já vai interpretando um pouco das coisas. Quando faz as conexões, as exato, é, interpretações, é. é bem interessante. Havia uma reza ali, né? Você Havia uma ficava, reza, uma reza ali que tá você junto com o ficava, papel, montando, bem montando o dia que a isso. pessoa nasceu. Isso é Exatamente, interessante. Mas voltando à questão dos grupos, né? Vamos lá. Quando surgiu a questão dos e-mails, né? Se pensa antes, os encontros que a gente tinha entre nós, depois da carreira, né? Eram em congressos, eram em Sim, eventos, eram nos bares, nas esquinas, né? Aí favoreceu muito essa condição de ver os grupos, como Scratch, Solstice e Sintonia. Isso favoreceu bastante, então uniu, de certo modo, as pessoas. sim. Houve mais contato em todos nós. E foi muito bom. Mas não sei, eu pensando bem naquela época, eu também senti um pouco disso. Ah, começou um pouco dessa conexão maior entre as pessoas, mas, paralelamente, começou as pessoas cada vez ficarem um pouco mais distantes e se conectando à distância através dos e-mails, Sim, né? Isso, naquele tempo, não tinha condição de atrapalhar os eventos sociais que nos uniam, certamente. exatamente. Não foi avançando tudo isso, né? A tecnologia avançando, né? Chegou depois outros grupos, como o Orkut, Sim, depois o Facebook, né? Que já está coisa de velhinho já, sim, Facebook, coisa de né? velhinho. E o WhatsApp que chegou também. E o Certo. WhatsApp faz um papel muito parecido com o que era antigamente os grupos As main lists. as mail lists, né? Mesma coisa por aqui. Ah, me diga, sua opinião, esses grupos, desde aquela época do Solstice, Sintonia, mesmo o WhatsApp hoje, pensando até por esse viés, isso colaborou muito para as pessoas poderem se conectar, Sim. mas isso começou a afastar um pouco as pessoas presencialmente. Olha, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que eu ficaria aí no meio da. Porque se a gente lembrar que você chegava eu mesmo conheci muita gente primeiro através de texto, através de troca de mensagem, de e-mail, para depois conhecer pessoalmente, né? E sempre era uma alegria a hora que você via aquela pessoa, tá, você já tinha visto por foto, por vídeo, né? Mas quando você pega aquilo que aquela pessoa trocou com você no virtual, virtualmente, textos, etc., e tá ali com a pessoa, né, frente a frente, eram nesses eventos que você dizia, de encontros, né, de reuniões, de eventos, de cursos, etc., é muito gratificante. Por exemplo, vejo hoje que há uma facilidade, talvez, de você ter uma antevisão, né, de como a pessoa funciona, quais são as ideias dela, antes de você conhecer. Quer dizer, você faz tem até uma filtragem aí interessante, né? Pô, essa pessoa não tem nada a ver comigo, né? Escreve umas coisas que não tem nada. E depois aí você vai conhecer pessoalmente, pode até, né? Enfim. Agora, eu sou muito agregador nesse sentido, né? Eu gosto realmente de botar a turma em volta da fogueira, né? Eu sempre digo que eu vim aqui para ser promoter nessa vida de botar todo mundo. Você mesmo foi em quantas festas a gente não fez em casa, né? Exatamente. Né? 20, 30, 40 pessoas em volta de fogueira, de violão. Eu sempre fui, né? Esse lado meu aquariano sempre foi muito, né? Então, ter a oportunidade de poder agregar na parte técnica mesmo, né? De ensino, de informação, eu acho que afastar não, mas eu acho que você criou um mecanismo, talvez,
né? Talvez seja essa a palavra. Você cria um mecanismo que filtra um pouco antes. Porque você concorda comigo que quando você está num evento, a pessoa vem conversar contigo, mas você não tem toda aquela intimidade com o que a pessoa fez, o que ela ninguém tem um currículo pendurado no pescoço, né? De mostrar. Então, eu acho que a facilidade que você adquire com esses grupos, com essas trocas de informação, quando você está no pessoal, poxa, facilita pra caramba, eu acho, né? E eu acho também que muitas vezes, que é o outro lado, né? A gente tem sempre que falar do dia e da noite, né? Por isso que a gente tem sol e lua, É. né? Então, o contrário também ocorre. De você perceber que tudo aquilo que você trocou com determinadas pessoas, quando você vai ver no pessoal, não tem absolutamente nada a ver, né? A pessoa ela só tem talvez aí uma facilidade de se expressar no virtual que não corresponde ao pessoal. E aí favorecia muito isso, esse contato inicial Poxa, por texto, né? oh, Aí depois começava a ter um pouco mais de afinidades e encontrava depois, como nós começamos também, nosso tempo, até hoje também por aqui. exatamente. Olha uma coisa, Diga. teve feito listas, né? Que a gente participou de muitas delas, depois teve feito Orkut, e Sim, precisou juntar as pessoas com os mesmos tipos de interesses. Aí as exatamente. pessoas trocavam informações e se apresentavam, até com fotografia e tudo Isso, mais. Com exatamente. fotos até, então você via as fotos das pessoas. Isso. Depois veio o Facebook. No Facebook também é a mesma condição. Houve grupos de pessoas, você aceita as pessoas, mas o Facebook favoreceu muito você juntar milhares de pessoas Exatamente. e você tem 5 mil amigos, que era o máximo que tinha, nem sei se é hoje em dia, Era e uma você não coisa conhecia assim. ninguém. Mas Exatamente. você via as pessoas de um jeito ou de outro se conversando com o nome dela, Sim, tanto que você até hoje você consegue ver quando ela faz aniversário, aparece no isso. Facebook, a foto da pessoa, seu endereço, o que ela faz e tudo mais. Você acompanhava a viagem da pessoa de Acompanha a viagem férias, o da pessoa e tudo aniversário, mais, tudo mais. exato. E o efeito Facebook, né, trouxe uma outra condição, você fotografar tudo que você faz, Isso. né? Aí depois veio o fenômeno Instagram. Eu não sei se é isso, mas eu percebo que tem uma coisa no Instagram que é um pouco, eu acho estranho por enquanto, que tem muitas pessoas que às vezes me seguem no Instagram, né? E aparece assim um nome, né? A borboleta azul, entra no meu quê? E, oi, como é que vai? Te ontem na aula, não sei o quê. Eu falei, mas quem que é você? Né? A pessoa não se identifica, né? E às vezes fotos que ela coloca são fotos que não são dela, Dela, são exato. imagens, né, que Sim, são colocadas. Então, eu não sei se o Instagram ele está pegando aquele mesmo conceito que inicialmente seria agregar pessoas, está desagregando pessoas e faz com que elas se unam, mas não mais como pessoas, mas como imagens em coisas mais virtuais, sim. né? Então, eu sinto um pouco de falta disso. Tanto que, por exemplo, hoje todo dia eu entro de manhã no Facebook, entro lá, vejo quem faz aniversário e já divulgo, né? É, Mas é só por lá que eu vejo isso, é, né? Então, alguns amigos não lembram os aniversários, certamente, né? sim. Mas me parece que o Instagram, esse tipo de tecnologia atual, né? Sim. Parece que está um pouco afastando as pessoas e até deixando que elas fiquem um pouco diferentes do que são suas imagens de fato mesmo. Aí acontece uma outra questão também, né, dentro do Instagram. As pessoas colocam fotos, né, que são construídas pela inteligência artificial, Que é, amplificadas por tudo isso, é, né? Como é que nossa conversa de hoje, né, é o começo das redes sociais, as interações pessoais, né? sim, Até hoje, como estão as interações sociais? Porque hoje em dia, muitas pessoas às vezes, ficam um pouco mais isoladas, não ficam tão mais próximas, né? Então, é um efeito pós-pandemia? Creio que sim também, que trouxe esse afastamento natural. E de uma geração que às vezes não tem um contato com tanta facilidade. É interessante pensar na pandemia. A pandemia foi 2020. você vê? São 4 anos já. É, Ou seja, o pessoal hoje que tem 18 anos era adolescente naquela época. exatamente. Foi criado num ambiente de distanciamento e continua com distanciamento ainda. Como você vê o futuro das relações entre as pessoas? Nesse crescente, essa informatização, mas parece cada vez mais distanciando. É, eu só queria colocar um componente aí, a gente lembrar desse trânsito aí de Netuno em Peixes, né?
Exatamente, as imagens são mais importantes que qualquer Exatamente, coisa, né? né? Então, quer dizer, a gente está aí, né, Netuno não se decide, né? Se vai, continua em frente, se retrograda, se vai, se Sim, retrograda, ele não se decide. Então, a gente fica nessa expectativa, o que, que vem pela vem, frente. vem. Daí, esse Netuno em Peixes me traz muito essa coisa da inteligência artificial mesmo, né? Da mudança das imagens, enfim. E a gente vê uma coisa, a gente beira um absurdo às vezes, né? Que você pensa que o negócio é real e, na verdade, não é, né? Mas, enfim. Mas eu acho que talvez, Robson, e eu vou ser bem sincero, eu acho que quando a gente sai dessa coisa só do texto para começar a virar a imagem, né, que foi essa coisa do Orkut que você estava falando, das comunidades, as primeiras comunidades do Orkut, ah, eu acho assim que foi um efeito mais de agregar nas suas caixinhas. Eu acho que ali foi a primeira fase aonde você recorre aos grupos de afinidade, né? Então, não tomo água fora de casa, comunidade. Não sei o quê, sabe? Tinha né, umas coisas assim, Isso beira. É tudo. claro que não tomo água fora de casa é outra leitura, mas não, né, não fica desagradável. Mas enfim, Exato. então ali já ganha esse corpo que você fala da imagem, a pessoa tinha a fotinho dela, tinha, né? Mas não era tão. Era uma coisa só de identificação básica só nessa época. Já o Facebook, quando vem na sequência, já moribundo que estava o Orkut, ah, ele já já extrapola o negócio, te colocando aí logo de cara, sabe, 200, 300, 400, 1.000 pessoas, acho que era 5.000, né, o 5.000. limite, Acho que é isso ainda. né? E transforma essas comunidades que eram comunidades de puro lazer, pura besteira, era coisa assim, sabe? Gosto de ver TV, não sei o quê, sabe? Para coisas mais específicas, né? Por exemplo, o grupo de astrologia do Facebook é muito antigo. Tem lá, acho que desde o início lá da criação desse grupo de astrólogos ou de astrologia. Então, aí você já traz essas mesmas comunidades, que antes eram comunidades dispersas, alegres e festivas, para situações um pouco mais enclausuradas dentro do seu formato. Aqui veio, né? E aí, aquela coisa, mas quem é que está falando isso? Deixa eu ir lá no perfil da pessoa para ver. Então a pessoa ia lá no seu perfil, no Facebook, né? Até Sim. hoje é assim, né? E aí via, se o perfil fosse aberto, eu não sei se é no Facebook que é aberto ou é fechado, né? Não, Tem no uns. Instagram que é fechado. O Instagram que começou com essa coisa de perfil fechado. Foi. E o Facebook você tem, pode esse perfil Você aberto ou tinha, fechado. você tinha, mas era tudo aberto antes. Aí depois é que eles colocaram, você tem que solicitar a amizade, Isso. né? Aí a pessoa, ó, a partir do momento que a pessoa aceita a sua amizade, aí você conseguia ver a totalidade do perfil. Então, quer dizer, eu acho que tinha esse recurso, né, de você, numa troca de mensagens em um grupo, depois ir lá ver quem era a tal pessoa que estava lá. Já quando há esse salto, né, para o Instagram, eu te confesso que até pouco tempo atrás eu era bem leigo, né, continuo ainda meio leigo, porque, assim, o Instagram não me pegou no primeiro momento. Não me pegou, porque o início do Instagram começa o que ele é. Era foto, era isso, era imagem, o impacto era a imagem. Transformar a imagem em situações pessoais, né? Ou seja, a pessoa se metamorfoseou, talvez seja essa onda agora de influencer, tudo é influencer, tudo é, né? Vender a sua personalidade ou a sua capacidade, sei lá, é o qual, como se fosse um influenciador de outras pessoas, sabe? Então, aí eu acho que não me pegou muito, né? Porque aí eu fiquei no, ou a ideia não era só mostrar fotos de viagens, de lazer e disso, e agora eu estou fazendo esse mecanismo faz outras coisas também, ou seja, influencia as pessoas a comprarem X, Y ou Z. Então, aí, esse meio de caminho é que eu perdi. Te confesso que eu perdi mesmo. Eu só fui entender
como é que a mecânica funcionava, Num dia você posta uma coisa, 4.000 pessoas curtem o negócio. No outro dia você posta uma coisa muito mais legal, só o teu amigo e a pessoa, entendeu? Então eu não conseguia entender como é que é essa... Então aí entra essa história dos algoritmos, entra essa história de né, o que está por detrás das cortinas, que a gente só falava no passado, né? Então, cara, sinceramente, essa última fase de troca de experiências ou da troca de informações, eu te confesso que ficou meio estranho, sabe? Eu ainda não consegui, e olha só, né? Não é uma ferramenta nova, já é uma ferramenta que tem alguns anos já, mas eu ainda não consegui firmar pensamento forte sobre a funcionalidade, se ela é eficaz ou não, ou se é tudo um grande engodo, ou se é tudo uma grande ilusão, né? Porque hoje você compra seguidores, hoje você compra tudo. Então, quer dizer, eu vejo lá pessoas assim que entram e depois comentam nos bastidores tal, que precisava dar um avanço no meu perfil, então comprei lá, sei lá quantos seguidores. Poxa, Não tem essa condição. Porque é bem aquela condição. Quando tinha o comecinho das listas, e até chegando no Orkut, até no Facebook, né? Lógico, a intenção do pessoal que criou essas coisas todas, né? Facebook, era lógico, exatamente. uma questão comercial. Mas Era você por você. era você por Era você. você que conquistava a amizade das Exatamente. pessoas, era o teu texto, era a tua fala, era a tua, né, muitas vezes o teu estilo de vida que chamava Exatamente. atenção, que hoje, né, está totalmente fora de qualquer padrão, Quando né? chega no Instagram, né? Parece que ficou mais escancarado, que não Sem tem intenção dúvida. de juntar as pessoas Não, não, socialmente. não, não, ao É uma contrário. questão mais comercial, política e E uma vitrine, né? uma vitrine. Uma vitrine, porque aí você tem outros recursos que você não tinha nessas duas últimas ferramentas que você falou, nas últimas três, que é a questão do tratamento de imagem. Você só vai, claro, não vou dizer que na época do Orkut, na época do Facebook, as pessoas não faziam um certo tratamento, como é que era, de Corel Draw, ou sei lá como chamava, né? Photoshop, tudo. Photoshop, enfim. Mas agora, eu sei, 3 minutos você tira. 3 minutos nada, né? 3 segundos você tira tudo e deixa a pessoa ali né? Plasticamente perfeita, né? Então, sabe, não sei até Não onde sei. que. Às vezes é estranho pensar nisso, mas parece que a tecnologia cada vez mais vai avançando. A tecnologia surgiu para poder favorecer o ser humano, Sim, juntar as pessoas, inclusive também. Mas parece que cada vez mais, né? Ela não serve mais também ao ser humano como espécie humana mesmo, né? Mas ao ser humano como consumidor. sim, Então nós estamos nos tornando consumidores. O ano que vem, o Urano vai entrar em Gêmeos, sim. né? Isso deve ter um impacto muito grande nas questões das Ux, relações. Não, está na mas. informática, na Não, tecnologia, não, mas opa. não vai ser só na Não. tecnologia, vai ser para as relações sociais. Sem dúvida nenhuma. Junto com Netuno e estando em Peixes. Exato. Desculpa, estando em Áries, né? Exatamente. Como é que você vê essa condição desse Urano em Cara, então, se a gente for analisar assim, que na mais de uma década a gente tá com esse Netunão aí, pisciano, né? Tá super lá confortável dentro da casinha dele, né? Todo bonito e formoso e tal, e mexendo com todas essas imagens, né? Porque a gente sabe, Netuno, ele mexe com a imagem, é o trabalho que você. Se essa imagem é netuniana, as pessoas não gostam que fale assim, né? Mas se é um Netuno positivo ou um Netuno negativo, antigamente a gente até falava isso, né? Mas hoje em dia já não se fala mais. Mas enfim, dependendo para que lado que vai esse Netuno, se poxa vida, é bastante complicado, né? Eu vejo assim. Que tem muita gente aí que usou da sua imagem e está frequentando página policial agora, né? É, Sabe? Isso é típico de Netuno em Peixes, né? Quer dizer, então lembre-se que se a gente for falar 10 anos atrás, ainda tinha um componente místico, mágico, alguma coisa assim que pudesse, né? Dourar um pouco essa pílula, mas na verdade, quanto mais a gente percebeu que era só tratamento de imagem mesmo, né? Quer dizer, Netuno foi muito mais para esse lado dentro de Peixes do que propriamente. Tanto que o cinema é uma coisa bem Netuno, né? Lidar com imagem, o storyboard, por exemplo, é uma coisa netuniana que você precisa ficar imaginando, né? A cena. Você sabe que eu fiquei um tempo no Egito, né? Fazendo especialização lá na Universidade do Cairo,
E você sabe que a primeira vez que eu entrei numa tumba, por exemplo, e fiz aquela clássica pergunta que todo mundo faz, mas por que todos esses desenhos? Eu falei, porque isso é uma história, é um storyboard. A alma, quando vai lá no fim, lá no final, tá onde está o sarcófago, certo? Então, quando a alma vai voltar para fazer a primeira visita, ela volta burra, ela volta sem saber quem ela é. Zerada, né? Zerada. Então, ela tem que logo que ela pisa na entrada do túmulo, pode ver, aqui tem um símbolo de proteção, aí que eu percebi, né? Tem um símbolo de proteção tal, que é só esse cara que pode entrar aqui. Aí, olha, você promoveu as guerras. Aí tem uns caras assim, tudo de lado. Agora você promoveu a caça. Você construiu. E é aquele storyboard totalmente Netuno, né? Sim. Que você vai acompanhando, que a alma vai acompanhando. E aí, quando chega lá, eu falei, e esse aqui é você, né? Então, por isso que eu digo, e inclusive a gente teve, parece que não tem muita ligação uma coisa com a outra, mas essa era da informação que a gente vive, né? E como é importante essa imagem, a gente teve essa comoção da morte do Silvio Santos, por exemplo, um grande comunicador, etc., que mexeu muito com essa coisa durante décadas, né? Sim. Então, quer dizer, minha geração, a nossa geração, enfim. Então você percebe que vai ser uma paulada isso aqui, hein? Esse Netuno entrando em Áries, meu caro, não vai ser muito fácil, Se não, revelar muitas né? coisas, né? Já o nosso amigo Urano, ele, ó, eu acho que ele mexeu bastante, trouxe aí o Bitcoin, né? Ele trouxe mudanças financeiras, porque desse trânsito em touro, ele mexeu bastante com esse mundo material. A questão do consumo também mudou tudo, Total, né? mudou tudo, Total. A né? valorização na questão mas essa caneca não é, sabe? Pô, né? Pô, meu, uma caneca, não, mas não tem a marca, sabe? Né? Exatamente. Então, mexeu muito com isso. Agora você imagina a paulada que é, né? Ele sai daí. E vai ser uma coisa interessante, que vai ser o Netuno entrando em Áries, É, junto com Saturno. exato. O Urano entrando em Gêmeos e Plutão de vez em Aquário. E tudo que simultaneamente, certamente, né? Então, é uma Exatamente. mudança total. Quem sobreviver, né? Quem verá. Pois é, aí eu fico pensando, e essa geração inteira que vai chegar nesse momento, né? Uhum. Um pouco distanciado das relações mais íntimas, que as Sem pessoas têm um dúvida. pouco Não, mais próximas. mas sem dúvida. Então, vai ser um impacto gigantesco nas relações sociais de modo geral, mas com uma geração que está desacostumada a interagir entre si. Exatamente. Exato. E aí a importância, e porque a gente acompanhar principalmente essa questão dos trânsitos lentos, que mudam gerações de pessoas, né? A gente percebe que o impacto sobre o que está acontecendo hoje, né? Essa, essa geração espontânea, às vezes, de influencer e de não sei o quê, de uma hora para outra pessoa. Aí você fala, mas quem que é essa pessoa? Você não viu o Instagram? Não, mas eu preciso ir lá ver o Instagram, não dá para dar um resumo do que é, sabe? É tudo muito. Vai sentir muita diferença, com toda certeza. Né? Esse isolamento que você fala, essa clausura de este vão ser criados vários universos, né? Quer dizer, esse é o meu universo, esse é o seu, e eu acho que é mais ou menos por aí. E não é de uma forma suave. Na minha visão, não é de uma forma suave. Nunca é muito suave essas passagens Não, desses não é. três planetas, Não assim. é. Bom, e, lógico, não é de um ano só que vai acontecer isso. Não, sim, eu estou É uma dizendo. coisa lenta, mas é um processo meio que intenso, interessante, É, doloroso de um lado, mas no exatamente. final tudo dá bom resultado depois de um bom tempo. Essa coisa assim, Exatamente. né? Sim. Depois que o Plutão sair de Aquário vai estar em Peixes, vai ser outra história. É outra história. Exatamente. Nós vamos conversar depois de Exatamente. frente Deixa ele desse lá. assunto. Deixa ele fazendo estrago por enquanto, só no Agora, lado. uma outra coisa, no comecinho, né? Fiquei muito satisfeito que você veio falar comigo hoje, Poxa né? vida, eu que agradeço. Eu estava fazendo uma conta aqui, né? É, Mais ou menos de cabeça, né? tá. Quem te conhece faz 30 e tantos anos. Sim, Mas eu fiquei pensando, né? Eu sou tão amigo do Ivan, a gente gosta tanto, né? Mas fiquei pensando, eu não sei 30 vezes com ele. exatamente. Eu não fui nos bares 30 vezes com ele, né? Engraçado, né? Eu nem contei, se eu fizer as contas, eu não te contei 30 vezes, né? Com essa intimidade. Sem falar que a gente é vizinho, né? A gente fica de vizinho também, né? E o que é interessante no que é amizade, né? É Porque isso essa aí. coisa que se perpetua, né? Exatamente. O que é amizade? Te perguntei. Olha, cara.
Até provou diferença. É difícil até, né? Eu já tinha um discurso pronto, né? Sempre tive um discurso pronto para essa questão da amizade. Eu sempre, uma vez eu li assim que os verdadeiros parentes, os verdadeiros irmãos, eles não nascem sob o mesmo teto, sabe? Então quer dizer, eu tenho amigos que que trago aí de décadas que, olha, tem muito mais influência na minha vida do que gente da família mesmo, sabe? Eu sempre fui muito, ah, dei muita importância a essa questão da amizade, não aquela amizade que você conquista puramente no baile ou sabe? Mas daquela amizade que você sabe que a hora que você precisar, você pode contar, né? Porque eu sempre fiz isso, né? Então, quer dizer, como eu sempre me coloquei à disposição, né? Então, talvez tenha facilitado isso também, né? Facilitado a questão de quando você precisa de um assunto mais delicado, mais pontual, etc., você sabe quem procurar e quem vai te dar essa mesma resposta. Então, a amizade, para mim, ela é um misto de amor, paixão, ele é um misto de cumplicidade, sabe? Eu acho que o amigo, acima de tudo, é um cúmplice seu, né? Aliás, era aquela brincadeira que a gente fazia, eu comprei um Opala. Bom, então se a gente precisar assaltar um banco, tá fácil, né? Ou então, na minha casa antiga, a casa do Ivan tem poço. Então se a gente precisar jogar alguém dentro do poço, já tá. Né? Então, quer dizer, eu acho que o amigo é isso, né? O amigo é aquele que é o teu cúmplice, sabe? E o amigo, na verdade, não é aquele que, sabe, só concorda contigo. Eu acho que as minhas grandes amizades, Robson, sendo assim bem honesto, foram pessoas assim que não o tempo inteiro disseram, olha, Ivan, não, você está certo. Não, foram aquelas pessoas que questionaram, aquelas pessoas que diziam assim, olha, mas você viu esse outro lado também? Você tem que pensar também, né? Sabe? Então, eu acho que essa construção da amizade, né? Eu acho que ela demanda aquilo que você estava dizendo no início, tempo e presença, porém, não necessariamente a presença física. Quantas vezes a gente foi num bar numa sexta-feira à noite? Zero, né? Uma ou outra, entendeu? Mas quantas vezes você não trocou uma informação extremamente importante e que mudou um panorama que você já estava há semanas batendo a cabeça, sabe? Então, isso que eu acho, a amizade, apesar de todos esses grupos, apesar de todas os mecanismos que a gente está citando, que são mecanismos aí que avançam conforme o tempo, eu acho que continua ainda valendo essa coisa da sensação de quando você. Eu tenho Lua conjunção Netuno, né? E meu ascendente é Peixes, né? Então, quer dizer, eu tenho muito essa coisa do sentir lunar muito ligado a Netuno, né? Então, é como se fosse aquela sensação de, puta, essa pessoa é legal. Puta, essa pessoa não tem nada a ver, sabe? E geralmente você acerta, né? Teve o peixe com o acidente peixe também. Talvez é. É, Você tem uma coisa, né? uma coisa assim meio. É brincadeira, poxa. Até foi. Mas tem isso, sabe, Robson? Essa coisa da sensação. Eu sempre tive isso muito. E é engraçado, porque no meu caso, eu não sei no seu, mas no meu caso, tem muito dos primeiros contatos. Eu tenho uma coisa assim de sentir, né? Por mais que a pessoa fale, olha, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, o sentir, eu vou poder cativar a amizade dessa pessoa ou não, ou essa amizade vai até tal lugar ou não. Eu sempre tive isso, não tem. Uma vez, o Zeferino, que vivia dizendo, o professor Zeferino, que dizia isso da capacidade de absorção, né? Do absorver, o que você absorve do outro, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que eu fui muito feliz nesse sentido, sabe? Perdi vários. Bom, eu perdi 15 amigos nessa pandemia. 15 pessoas que eram da minha estima enfim, É, e se for. Mas, com toda certeza, eu acho que as amizades partem, principalmente da cumplicidade. Cumplicidade eu acho que é fundamental. eu tenho uma ideia com essa amizade, né? Que você não escolhe os amigos, eles que deixam você chegar perto. É, É mais dessa ou menos isso condição. aí, Então você aceita pelos seus amigos, né? Sim, Eles se escolhem e você até que tem que agradecer
a essa condição. E eu tenho uma coisa comigo, né? Tem algumas pessoas de referência. Você tem uma delas também. Quando tem uma dúvida qualquer, ou tem uma coisa para resolver, não importa o que ela seja, né? Pergunto, o que tal pessoa falaria? É, O que esse é, cara pensaria? Que é, resposta eu daria? Você é uma dessas pessoas. O é, que eu responderia? O que é. ele falaria? Né? Isso é uma referência. É referência, exato. Ou seja, é uma certa empatia. Né? Sim, E no nosso caso, eu sou ascendente peixe, eu sou de Gêmeos, ascendente peixe, lua em peixes. Você também, aquário, Aquário, ascendente de peixes, Lua Escorpião. isso dá empatia. A empatia e a simpatia também, são coisas Sim, diferentes, né? é, Então, até pela astrologia, você tem essas conexões, né? sim, Você perceber um ao outro, ter conexão. Mesmo que, às vezes, quando nós morávamos praticamente na mesma rua, sim. até a pracinha, você não é do outro lado, né? Quantas vezes se visitou nesse período todo, se morou juntos, né? Mas a gente sempre sabia que estava lá. Exato, E é, se sabia que tá precisasse lá. atravessar a rua, né? Exatamente, é, E, é. e acho que isso que é a mensagem que é interessante. Você pode Isso. contar com aquela pessoa, mesmo que depois de décadas, eu posso contar com tal Exatamente. pessoa. Exatamente. E uma coisa bastante interessante nesse ponto que você toca, que é assim, de ser aceito, né, é a correspondência, né? Porque a partir do momento em que você tem essa cumplicidade, a partir do momento que você tem essa empatia, a simpatia, quer dizer, ocorre um outro fenômeno que é assim, o tempo, a passagem do tempo, aí a gente, né, entra aí na questão de Saturno, né? Mas é, ele não afasta, ele solidifica. Você pode deixar anos, ou pode passar anos sem você encontrar fisicamente com a pessoa, né? Ou seja, né? Mas a amizade ela vai se solidificando, vai ficando cada vez mais. Aí você entra num outro fenômeno que é o que acontece com a gente agora, que em pouco espaço de tempo você não precisa mais daquela verborragia que antes você falava, não, hoje, oh, puta, aconteceu isso. Cara, aconteceu, sabe? Ou seja, o diálogo fica tão fraternal que você, como você se coloca na posição da pessoa, porque você já passou pelas mesmas experiências, né? Ou seja, é tudo uma coisa simultânea, então você acaba descobrindo no dom da amizade essa coisa de você, da identificação e também de quando você sofre, de quando você vive uma alegria, de quando você vive uma tristeza, sabe? Parece que é a mesma coisa. A gente cita, por exemplo, uma pessoa, você fala, putz, você sabe que eu também me sinto assim? Você sabe que eu também. Não é isso? Quer dizer, então, o fortalecimento disso, na verdade, é essa interação. Seja ela uma interação anímica, espiritual, astrológica, enfim, mas verbalizar isso. Né? E é uma coisa que a nossa geração teve que aprender muito, porque a gente vem de um período em que você não podia dizer muitas coisas, né? É verdade. Você, por exemplo, quando ia visitar amigos dos seus pais, olha, fica quietinho, hein? Não se interrompe pessoa mais velha, não Isso, sei o tinha isso quê, também. né? Tinha todo um códice, né? De regras e normas, aonde você vê, hoje praticamente você fala um negócio desse, é piegas, né? Dizer uma situação dessa, porque se a gente vive um mundo da comunicação, de troca, agora, é óbvio, né, que fortalecer isso demanda é, é, capacidade, né? Capacidade de querer ser amigo, de querer ser alguém disponível e não de se colocar assim como uma pessoa, eu preciso ser conquistado, né? Você para conceder a minha amizade e tal, você precisa, não é difícil, né, cara? É É difícil. difícil, eu acho. Vamos ter um outro tipo de padrão do que é amizade quando Urano entrar em Gêmeos. Até porque você pensar que vai entrar em Gêmeos, né, ele vai fazer no papel um triângulo de ar. Sim, Então ele deve exatamente, fazer uma situação, talvez uma nova, um novo padrão de exatamente. amizade, É. como aconteceu há 84 anos atrás, quando ele também já entrou em Gêmeos mais uma vez, né? Talvez diferente do que a gente entenda o que é amizade de fato mesmo. Então, e se a gente for lembrar que a gente vivia um período de guerra, né? Sim, Um período bravo, forte de guerra, não é um pouco diferente das guerras que a gente vive hoje, né? sim. Mas era que então, basicamente, Hemingway disse, né? Que escreveu que, poxa, mas quem vai ser o companheiro de trincheira? Ué, mas tá preocupado com o companheiro de trincheira? Não, o companheiro de trincheira é tão mais importante do que a própria guerra. Certamente. Saber quem está do outro lado. E eu acho que esse movimento uraniano, quando ele entra em Gêmeos, eu acho que isso vai realmente
sendo uma dinâmica mais ou menos nessa linha, né? Se a gente for comparar esses 80 e tantos anos de distância, né? Daquele momento e desse momento. Com essa condição também, junto com Plutão entrando em Aquário, que vai ser um outro tipo de modificação nas relações mais sociais, globais, tudo bem. Que eu acho que é o prenúncio que a gente está tendo agora, né? Eu acho que é essa sombra, né, que está havendo agora, dessa aproximação de Plutão, ainda demora um pouco, mas enfim, quando ele deixa Capricórnio, a gente está sentindo isso, né? De como esses movimentos grupais assim podem, né? Eu acho que eu não sei, posso romancear um pouco, mas talvez a gente viva assim a questão do poder, né? Voltar para o povo. Talvez, Eu creio que sim. pode até ser, né? É como aconteceu da última vez que ele passou por Aquário também, 250 anos, né, da Revolução Revolução Exatamente, Americana. muito bem colocado, exatamente. Eu até citar essa coisa da Revolução Francesa. Pois, agora você vê, a gente teve momentos dramáticos, né, nessa última passagem, né, com relação a isso, porque a gente teve conflitos fortes, né? Sim. Não foram independências fáceis assim. O poder realmente foi para o povo e o povo usou esse poder de uma forma Violenta. violenta, né? Então vai ser a Então, mesma coisa, certamente. eu acho que agora. Mas agora a gente tem um diferencial. Agora você sabe quem é, né? O seu. Agora você tem todos os algoritmos, você tem todas as informações, Tem você todos sabe os todas perfis, né? as, né? O algoritmo sabe tudo sobre você, então é bem diferente, né? Naquela época você não conhecia quem eram, né? Se a gente for falar da última passagem de Plutão, a gente, né, sabia da ideologia, né? Ou seja, então tem que combater esses caras aqui, né? Então agora já né? Esse poder aí que eu também estou bastante curioso, viu, para esse movimento. E essa curiosidade astrológica ela é sadia a partir do momento que você usa essas referências, né? E eu sei que você é um cara que gosta de fazer essas referências Nossa, também, né? interessante. Ivan, Diga. hoje é dia 17 de setembro, a lua cheia, que vai começar às 23h34, né? Até a eclipse da lua, que está antecedendo o eclipse do sol, que vai ser dia 2 de outubro. Né? Certo. Muito prazer te receber por aqui. Mas tem mais uma pergunta para fazer para você. Uau! Mais uma pergunta. Quem tem prazer em estar com você sou eu, Ah, rapaz. Eu sou. nós Né? dois juntos. Mas me diga mais uma resposta. Diga. Quem é você? Olha, você sabe que essa é a pergunta mais difícil, né? Eu acho que todo mundo deve dizer a mesma coisa, né? Mas eu acho que eu sou um cara daqueles que sempre imaginou deixar o seu. Olha, eu plantei a árvore, eu tive a filha e eu escrevi um livro. Sim, Quer tá, eu dizer, tenho sim, tá pois hoje. é, né? Então, sabe, eu acho que o grande desejo, talvez, seja esse, de você deixar algum tipo de contribuição, porque a gente percebe que quando a gente vai retroceder e falar das pessoas que se foram há bastante tempo, a gente sempre fala com um pouquinho disso, porque e eu sempre imaginei que eu gostaria de ser alguém, né? Não sei se isso vai acontecer, pode ser que não, mas enfim, que depois fala assim, poxa, mas esse cara colaborou com tal coisa. Então, por quê? Porque esse espírito colaborativo, talvez, é o que faz com que as pessoas virem essa ideia, né? Olha, eu lembro dessa ideia que foi passada por tal pessoa e vou perpetuar essa ideia, né? Então, talvez quem sou eu, talvez seja esse cara aí, sabe? Que talvez queira dizer, olha, passei, achei bem legal e acho que eu vou para outro lugar. O que é astrologia? Astrologia é um mecanismo mais perfeito de autoconhecimento que de todos. Não sou, vou ser um pouco radical agora. Eu acho que de tudo que eu conheci, de todos os estudos que eu fiz essas décadas todas e de todas as pessoas que eu conheci e todas as dinâmicas assim, dinâmicas até dinâmicas de evidência, a astrologia ela é perfeita. Ela te dá o início, o meio e o fim, sabe? Ela não te deixa, ela te dá certezas, vamos colocar assim. E essas certezas, talvez, a nossa função, né, como guardiões, talvez, né, guardiãs dessa questão, dessa disciplina, é justamente dizer para essas novas gerações que
Isso é uma coisa que funcionou, funciona e funcionará sempre. Isso é verdade. Isso é verdade. Ivan Freitas, de modo sucinto, sintético e rápido. Quem é você? Cara, é difícil, né? Dizer, sou eu, esse cara. Sou uma pessoa que talvez tenha a, a felicidade, né? Talvez de reconhecer que em perguntas assim é que reside o carinho, né? Quando alguém te pergunta quem é você, eu acho que ali tá residindo o carinho, tá residindo a atenção. É isso aí. E para finalizar nosso bate-papo tão bom de hoje, Diga. afinal de contas, aonde é que você quer chegar? Puxa vida, eu acho que em alguns momentos eu acho que eu já cheguei, em alguns outros momentos eu acho que eu estou iniciando, em alguns outros momentos eu acho que eu estou eu gosto dessa metamorfose aquariana, né, uraniana, assim, né, de tá me transformando, mas eu acredito que muito da onde eu quis chegar, eu cheguei. Eu acho que eu já tive a vaidade, por exemplo, da mídia, né? Você sabe que eu acho que fui um dos primeiros astrólogos a ter essa relação forte com os veículos, né? Rádio, TV, enfim. Então eu já tive esse deslumbre de ser reconhecido na fila do cinema, né? Hoje nem tem fila mais no cinema, mas antigamente tinha. Pô, você é aquele rapaz que fala do horóscopo, do signo, né? E também já tive essa coisa de ser cutucado assim num shopping e falar assim: o senhor não é o professor Ivo? Sim, eu sou. Aí a pessoa vira para outro e fala assim: por conta do que esse cara me falou há 20 anos atrás, é que hoje eu... Você percebe? Então, essa construção, né? É porque nós somos pessoas em construção, né? Ou seja, tem que ter agenda, mas é que talvez dá esse prazer e talvez dá essa realização, sabe? De senso de finalidade. Consegui, hein? Né? Chegar lá e marcar um tiquezinho. Me diga uma coisa, mais para eu não quero encerrar tão cedo esse nosso bate-papo, mas como você me faz nos nossos bate-papos por aqui. É. Um filme ou um livro que você indica? Um filme ou um livro? Um filme e um livro, Ah, um filme e um livro. ou como você quiser. Olha, sabe, putz, você perguntar isso para um cara como eu, é a mesma coisa que você perguntar. Sabe, porque assim, eu gosto tanto do assunto, entendeu? Que eu iria ficar. É, não é uma. Eu recomendaria, vou mudar. Em vez de ficar divagando aqui, eu vou pegar um filme que eu revi recentemente, que ele tem um conteúdo que muita gente não percebe, mas é o Interestelar, do Nolan, sabe? Eu acho que se as pessoas prestassem um pouco mais de atenção nesse filme, que num primeiro momento parece ser uma ficção besta, uma coisa assim, iria notar lá que intrinsecamente existe uma coisa que a gente está percebendo muito hoje, que são os sinais que estão aparecendo, né? Os sinais que a gente vê no nosso cotidiano. Muita gente tem falado nessa coisa, eu também falo muito nisso, nessa coisa da coincidência entre aspas, né? Numéricas, coincidências que estão acontecendo ao nosso redor. E o Nolan aborda muito bem isso em Interestelar, né? Ele desmistifica, por exemplo, essa coisa do tempo, da forma temporal, como é que você lida com o tempo, né? Que assim, a gente sempre aprendeu essa coisa mais saturnina, né? E aí você percebe que existe uma nuance muito interessante nisso. Eu recomendaria o pessoal primeiro ler bastante, né, sobre isso, mas assistir esse filme. Esse filme é fantástico. E revi recentemente, por isso que eu estou entusiasmado. É muito Ah, é? interessante. Então É tá muito bom. interessante. Ivan, Diga, muito obrigado por eu que ter vindo, agradeço. né? Sempre. Eu sei que você está sempre por perto. Sempre por perto, é bom. Até Isso é bom. fisicamente, de repente, pode ser meu vizinho, Exatamente. mas independente de distância, eu sei que sempre por perto. Cara, e você é o cara, você é irmão e sempre foi. Obrigado. Vou te responder a pergunta que eu fiz: quem é você? Opa, Você é Ivan. eu sou o Ivan. Viu? Viva, meu amigo. Até uma próxima, Até a próxima. todas as vezes. Todas as vezes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Muito obrigado por terem vindo. E depois é joia, hein? Opa! Depois, no próximo mês, mais um encontro da Lua Cheia com mais um amigo nosso. Obrigado, beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima Lua Cheia.